Pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana a gente começou a falar sobre funções contínuas, certo? E função contínua é bem parecido, né, com a definição que a gente tem lá do curso de bases A, né, para funções com domínio na reta, né? Aqui a gente tem basicamente o seguinte, né, que a gente diz que uma função f saindo de um subconjunto do Rn chegando na reta, onde a gente tem que esse subconjunto é um conjunto aberto, essa função ela vai ser contínua em x0, né, pertencente ao domínio, e aconteceu o seguinte, né? Se aconteceu o que a gente espera, né? Se o limite de x tendendo a x0 de f de x foi igual a f de x0, tá? Ou seja, o limite coincidir com a imagem da função no ponto. Por exemplo, se a gente pegar aquela função velha de guerra de sempre aí que a gente pega para dar exemplo, f de xy igual a x quadrado mais y quadrado, essa função ela vai ser contínua no ponto 0,0, né? Basta observar o seguinte, né, que quando a gente calcula o limite para xy tendendo a 0,0, x quadrado mais y quadrado, aí é só a gente aplicar mesmo, né? Porque a gente pode quebrar o limite na soma, tal, aí aqui vai dar zero mais zero, que é igual a zero, né? Então, não tem segredo nenhum, né? Lembrando que na aula passada, como mencionei, valeu algumas propriedades de limite, tá? E aqui também vai valer as mesmas propriedades para funções contínuas, porque como continuidade de função é um processo de limite, então se você tem duas funções contínuas no mesmo ponto, então você tem que a soma ou subtração dessas funções também vão ser contínuas no ponto, o produto vai ser contínuo no ponto, a divisão, né, quando você tem que o denominador não se anula, também vão ser contínuas. E além disso, vale a continuidade também para a composição de função. Ou seja, se a gente tem a seguinte situação, você tem uma função que ela sai de um domínio. Também vou usar o meu desenho padrão aqui para domínio de funções de Rn. Você tem um ponto aqui que eu vou chamar de x0. E você tem uma função f, né, que sai daqui e chega na reta. Tá? E aí o que acontece, né? Você vai ter a imagem dessa função, né, que vai estar caindo em algum lugar da sua reta. Tá? Beleza. Se além disso você tiver uma função i em que o domínio dela meio que pega todo mundo que cai a f, pega a imagem da f e chega na reta também, aí faz sentido a gente falar de composição, né? Porque o que, que acontece? O meu x0 ele vai ser levado aqui no f de x0. Tá? Aí, esse f de x0 ele vai estar no domínio da minha função. Desculpa, não é i, né? I é o intervalo. Na verdade, essa função eu estou chamando de φ. Então, essa função aqui é φ. E
que, na verdade, I é o domínio, né, da sua função aqui. Tá? Aqui também é um conjunto aberto. Então, o que que acontece, né? Aí aqui eu estou considerando a composição, tá? E aí, no caso, né, a minha φ, ela vai levar a f de x aqui na reta também. Vai ser φ de f de x0. Beleza? Então, o que que acontece, né? Se eu considerar agora essa função zona, que é a composta de φ com f, e se eu considerar que a f é contínua e a φ é contínua, então a composta também vai ser contínua no ponto x0. Ok? Muito bem. Aí, além disso, né, a gente tem que as funções projeção e soma e produto também vão ser contínuas, né? Então, você tem produto, por exemplo, você tem P1, que é a projeção com relação à primeira coordenada. Isso aqui vai ser contínuo. Projeção com relação à segunda coordenada também vai ser contínua. Certo? E a relação à segunda coordenada vai ser contínua. E o que mais? E você tem também que a soma e o produto também vão ser contínuas, né? Se a gente considerar uma função chamada soma, e ela pega x, y e soma x com y, e produto, calcula o produto de x com y, elas ambas serão contínuas, tá? Esses resultados, na verdade, eles são consequências, né, do teorema 2.4, que está 2.3, na verdade, né, que está nas notas de aula, e é quando f é um funcional linear. Só que, na verdade, o que que acontece, né? Na verdade, as projeções, né, vai sair como consequência desse teorema, porque as projeções serão lineares, né? E agora a soma também, né? Agora o produto a gente faz uma continha rápida assim e resolve, tá? Ou o produto você pode considerar como várias somas também, que também funciona. Muito bem. Aí, tendo isso, né, a gente consegue provar a continuidade de muitas coisas, né, usando essas propriedades, né? Então, por exemplo, se você pegar essa função aqui, f de xy igual a ln de x mais y, aí você tem o quê, né? É, você pode considerar essa função como sendo, por exemplo, né, ln de s de xy, né? E aí você tem o quê? Que x mais y é a soma, né? Que vai ser contínua. E uma vez que na verdade, faltou mais um detalhe, né? Que o x mais y tem que ser maior do que zero, né? Para fazer sentido eu aplicar o ln. E aí, beleza, né? Então você tem uma composição de função, né? Você tem ln composto com s de xy, né? E aí, como essa função s ela é contínua e o ln é contínua, então a função f como um todo também vai ser contínua. Beleza? Então aí a gente consegue, né, resolver vários exemplos, né, usando essa técnica. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de derivadas parciais, né? E nada mais nada menos que um tipo de limite também, né? Imagina a seguinte situação, ó. Você tem a sua função, certo?
Aqui é o domínio dela, tá? E ela está chegando aqui na reta. E aí você tem um ponto que eu vou chamar de x0. Ou vamos considerar no R2, né? Só para a gente ilustrar por enquanto. Então, suponha que essa função realmente é uma função, né? Que ela sai de um domínio que está em R2 e chega na reta, certo? Sendo assim, o nosso ponto x0 maiúsculo, né? Ele vai ser o ponto que eu vou falar que tem coordenadas x0 e y0, tá? Então, eu vou desenhar aqui eixos, né? Em que tem assim e assim. Tá? Então, eu tenho x, e aqui eu tenho y, eu tenho x0 e aqui eu tenho y0, né? Uma vez que eu disse que x0 maiúsculo é x0 y0. Ok. Aí, beleza, né? O que que a gente vai fazer? Agora eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Eu vou definir uma função φ e eu vou falar que ela é φ de centro da reta na reta. Ou melhor dizendo, né? Saindo, na verdade, de um domínio, né? Vou colocar um outro domínio aqui, eu vou chamar de I, da reta na reta, e tal que φ de x é f de x, vírgula y0. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou travando a minha segunda coordenada, né? Então, a minha função ela está sendo aplicada somente, como eu estou travando o y0, né? Então, a minha função ela está sendo aplicada somente nesse segmento aqui, ó, dentro do domínio, tá? Então, o i, né, você pode falar, você pode dizer, né, que ele, na verdade, ele é o quê, né? Ele é o domínio, né, interceptado com x, y0, né, x pertencente à reta, tá? Beleza, aí o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada dessa φ de x. Então, calcular a derivada dessa... Na verdade, eu vou calcular a derivada no ponto x0, tá? O que que seria a derivada no ponto x0? Que eu tenho uma função de uma variável, né? Então, vai ser o limite de h tendendo a zero, de φ de x0 mais h, menos φ de x0, dividido por h. Aí, substituindo por f, no lugar da minha φ, então eu vou ter que isso aqui é limite de h tendendo a zero, de f de x0 mais h, vírgula, y0, menos f de x0 y0 dividido por h. Isso daqui é o que eu vou chamar de derivada parcial com relação a x. Aí a gente tem algumas notações, né, que a gente pode usar, né? Que isso aí também é conhecido como esse símbolo aqui, que é de derivada parcial, né, de f com relação a x, né? Aqui embaixo você deixa claro com relação a quem que você está derivando, né? Aplicados no ponto x0, y0. Em alguns livros também é comum aparecer assim, f de x, 0, y0, certo? E outra coisa também, né? Você está derivando essa função com relação a x, né? Então você pode imaginar que você está calculando a derivada na direção, né, do vetor 1, 0, né? Isso vai ser útil para a gente mais adiante, tá? Da mesma forma, né, você pode estar fazendo a sua derivada, só que agora na direção
um eixo paralelo a y, né? Então, você faria algo nesse sentido aqui. Então, aqui você pegaria uma nova função, você poderia chamar de psi, por exemplo, né? E você faz o seguinte, então, você tem agora aqui psi, aí no caso é y, né? Você trava o x0, né? E varia o y. Então, se você for calcular a derivada, né, do psi com relação a y0, vai ser o quê? Vai ser limite de h tendendo a zero, né? De psi de y0 mais h menos psi de y0, tudo isso dividido por h, tá? E novamente, né, se a gente for abrir, né, em termos de f, vai ser limite de h tendendo a zero, de f de x0, né, na primeira coordenada, y0 mais h, menos f de x0, y0. Tudo isso dividido por h. E aqui a gente tem o que a gente chama de derivada parcial com relação a y, né? Então a gente vai ter derivada parcial com relação a y, a gente costuma representar dessa forma, ou dessa forma aqui com o y aqui embaixo. Muito bem. Então, novamente, né, derivada com relação a y, também você pode imaginar que você está derivando, né, na direção do vetor 0,1, certo? Bom, muito bem, né? Aí, as derivadas parciais, né, a gente também consegue enxergar, né, o que acontece no gráfico, né, da função, né? Então, quando você pega aqui um gráfico, né, por exemplo, né, vamos supor que você tem eh, o gráfico aqui de uma função de duas variáveis, né? E vamos supor que esse gráfico tenha esse desenho aqui, né? Mais ou menos, né? E aí vamos pegar um ponto x0, y0 e a f dele, né? Então, você tem aqui o ponto x0, você tem aqui o ponto y0, aí você sobe, né? E digamos que a f dele cai aqui, né? Que vai ser o nosso Z0, né? Que o Z0 para a gente é a f de x0, y0, tá? Aí o que acontece? Você, quando está calculando a derivada com relação a x, você está considerando o gráfico, né, da seguinte função, né? Você está meio que transformando ela em algo que tem uma variável, né? Você está fixando a outra, né? Então, para isso, é como se você estivesse fazendo a seguinte trajetória aqui. Beleza. E quando você tem com relação a y, é como se você estivesse pegando esse plano aqui, né? Passa aqui por esse y0, né? Corta, né? Você pode avançar um pouco mais aqui, tal, né? E aí você tem isso daqui, né? E aí a derivada, né, nesse caso aqui, ela vai também produzir um vetor tangente, né? Tangente a esse gráfico, né? E também vai produzir um outro vetor tangente, né? Que vai ser tangente a essa linha aqui. Muito bem. Bom, e como é que a gente calcula a derivada parcial, né? Vamos colocar um exemplo aqui, e é o seguinte, derivada parcial, por exemplo, né, se você pegar aqui essa função aqui, né, f de xy igual a xy, e você quer calcular a derivada parcial com relação a x. Então, o que não for x vira uma constante, né? Então, nesse caso, deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Vou colocar o cubo aqui e ao quadrado aqui, tá?
Então, nesse caso, como eu estou calculando derivada com relação a x, então cai o 3, fica o 2 ali em cima, e o y a gente não mexe, tá? Então, ele vai ter essa derivada aqui, como sendo, essa função como sendo a derivada parcial com relação a x. E com relação a y, a mesma coisa, né? Só que aqui no caso que vai cair é o 2, né? Então vai ser 2 x ao cubo y, tá? E, além do mais, né, você também pode estar derivando novamente, se você quiser também, né? Você pode estar derivando, ou se você derivou com relação a x, você pode derivar também com relação a y, né? Aí, quando você usa essa notação, aí você coloca o y para cá, né? Então, se você quer pegar esse exemplo e derivar com relação a y, aí você faz o seguinte, né? Você pega o que você já derivou com relação a x e deriva agora com relação a y, né? Que aí vai cair o 2, vai ficar 6 x ao quadrado y, certo? E isso daqui, se a gente for colocar na outra notação, só tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que a outra notação vai ser assim, ó. Primeiro você derivou com relação a x, tá? Depois você vai derivar com relação a y. E quando você juntar essas duas coisas, você tem que isso aqui vai ser derivada parcial ao quadrado, aí é y e x, tá? Com relação ao ponto em questão, né? No caso aqui eu coloquei só xy, tá? Só toma cuidado porque a ordem aqui é da direita para a esquerda, né? E aqui é da esquerda para a direita, tá? Da mesma forma, né, você pode estar derivando primeiro com relação a y e depois, né, com relação a x. Aí é a mesma coisa, né? Aqui você vai derivar com relação a x, então vai cair o 3, vai ficar quadrado, né? E aqui é y, né? E aqui novamente, né? Tem que tomar um certo cuidado também, né? Porque aqui você vai começar derivando com relação a y, depois você vai derivar com relação a x, e aí você vai juntar as duas notações, né? Que vai dar isso daqui. Maravilha. E só tomar cuidado com a ordem que você está fazendo as coisas, né? Porque quando você está nessa notação, você começa da direita para a esquerda, e nessa notação da esquerda para a direita. Certo, galerinha? Então, beleza, né? Então, e aí você pode continuar, né? Derivando à vontade até não esgotar, até não sobrar mais nada, né? Às vezes, algumas funções, tipo, você tem derivadas de maneira, tipo, eternamente derivantes, né? Tipo, seja lá se isso signifique, né? Na verdade, né, se você continuar derivando aqui, vai chegar um momento que dá zero e você pode derivar de novo, só que vai continuar dando zero também, sabe? Mas não tem problema nenhum. Muito bem. Como eu fiz aquele desenho ali em cima, colocando essas retas, esses vetores tangentes aqui, foi por acaso, né? Porque em cálculo 1, você tem a noção de reta tangente, né? A, ao gráfico da sua função, né? A tangente com relação ao ponto que está no gráfico da sua função. Aqui, e em dimensões maiores, no domínio, você vai ter planos tangentes, tá? E como é que a gente enxerga isso? Da seguinte maneira, né? A gente vai fazer o seguinte, na verdade aqui, eu vou estar repetindo esse desenho aqui embaixo, deixa eu copiar, ou eu acho que eu vou pegar um desenho mais legal aqui, ó. Eu vou pegar aqui plano tangente, vou pegar esse desenho aqui, vai, vamos fazer na raça aqui mesmo. Então, aqui é o seguinte, ó, então Ctrl C aqui, Ctrl V aqui embaixo, só tem que dar um jeito de apagar essas coisas aqui que não vai nos servir para nada.
Muito bem. Então, aqui é o seguinte, né? Repetindo esse desenho, esse ponto aqui, na verdade, o que que acontece, né? Eu posso estar representando, na verdade, o- os pontos aqui desse segmento azul como sendo a minha curvinha. Eu vou chamar aqui, ó, alfa de x. Só que eu não falei em aula, né? Então vai ser um extra aqui, né? Então, os pontos que estão aqui eu posso representar da seguinte maneira, que o único parâmetro que eu tenho aqui é o x, tá? Então, eu tenho o x, certo? O y0 está travado e ela está variando aqui com a altura do f, né? Então, roda só em x e o y0 está travado. Isso aqui, gente, a gente não viu no nosso curso, mas isso aqui é o que a gente chama de curva. Isso aqui é uma função que sai de um domínio da reta e chega, por exemplo, aqui no R3, tá? Então, esse alfa, ele sai de um domínio aqui que está na reta, né? E vai estar chegando aqui no nosso R3, tá certo? E o gráfico dessa alfa é justamente, né, esse segmento azul, tá? Da mesma forma, eu posso estar criando uma outra curva que eu vou chamar de beta de y, né? Que vai ser o gráfico dela, né? O desenho dela vai ser esse essa linha laranja, né? E aí, no caso, o x0 ele está travado, o y corre livre, e aqui eu tenho f de x0, y. Então, veja bem, ó, aqui eu tenho uma função só com relação a y e aqui eu tenho uma função somente com relação a x, tá? E quando a gente deriva uma curva, a gente pode derivar curvas, viu, gente? Então, para derivar curvas, é um resultado que diz o seguinte, que derivar curvas, na verdade, a definição de derivada de curvas é assim, né? Tipo, que sai como consequência... Não, epa, tô me enrolando todo. Na verdade, derivar curvas implica em você derivar cada coordenada, né? E a definição acaba se confundindo com esse tipo de procedimento também, tá? Então, por exemplo, se você quer derivar a curva com relação ao ponto x0, com relação ao ponto x, melhor dizendo, bom, a derivada disso daqui é 1, a derivada disso aqui é 0, a derivada disso daqui vai dar a derivada parcial, tá certo? Porque eu estou derivando com relação a x, então vai dar a nossa derivada parcial aqui com relação a x, y0. E quando eu coloco o meu ponto x0, aí é só eu substituir aqui, ó, com f de x0, y0, tá? Então, isso aqui representa esse vetor aqui azulzinho, tá? Da mesma forma, eu posso repetir a derivada aqui para a nossa beta. E aí, por exemplo, né, eu quero derivar a beta com relação a y, né? Então, aqui vai dar zero, porque é constante. Aqui vai dar 1, porque eu estou derivando com relação a y. E aqui, derivando com relação a y, é a derivada parcial, né? Com relação a y. Tá? E quando a gente substitui pelo ponto y0, aí vai ser 1, vai ser 0, 1 e a derivada parcial com relação a y aplicadas nos pontos x0, y0, tá? E essa derivada, ela é exatamente esse vetorzinho aqui, tá? Bom, se eu quero, na verdade, fazer o quê? Eu quero gerar um plano que é gerado por esses dois vetores e passa por esse ponto aqui em questão, né? Que é o nosso ponto de coordenadas x0, y0 e f de x0, y0, tá? Então, o que que a gente faz? Primeira coisa é o seguinte, você vai calcular o produto vetorial
para pegar o vetor normal, né, a esse plano, né? Então, quando você calcula o produto vetorial, eu vou colocar direto aqui, viu, gente? Mas é só usar o que vocês aprenderam no curso de GA, tá? Então, produto vetorial que vai ser menos f de x, x0, y0, menos f de y, x0, y0 e 1, tá? Ok, então esse é o nosso vetor normal, né? E aí, beleza, uma vez que você sabe vetor normal e você sabe que a equação do plano geral possui essa cara, e substitui, né? Isso aqui no lugar de A, isso aqui no lugar de B, isso aqui no lugar de C, tá? E coloca o ponto, né? x0, y0 e f de x0, y0 nos lugares de x, y e z respectivamente, você vai obter um valor de d. E quando você junta tudo, você vai obter a seguinte equação, que vai ser essa daqui, ó. X menos x0, que multiplica a derivada parcial aqui de x com relação derivada parcial com relação a x no ponto x0, y0, mais y menos y0, que multiplica a derivada parcial com relação a y, x0, y0, menos z menos fx0, y0 é igual a zero, tá? Muito bem, então essa é a nossa famosa equação do plano tangente, né? Então, essa aqui é a equação do plano tangente com relação ao gráfico, né? Com relação ao gráfico de f no ponto x0, y0. No ponto x0, y0, f zero, y0. Perfeito. Bom, um exemplo rápido, né, para a gente ver isso, né? Vamos calcular a equação do plano tangente para o nosso exemplo padrão aqui de sempre, né, que vai ser f de y igual a x quadrado mais y quadrado no ponto 1, 1, 2, né? Então, aí é só calcular as coisas que a gente precisa, né? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa calcular a derivada parcial com relação a x, y e o f de x, y, né? Então, ó, f de 1, 1 é 2. Tá feito. Derivada parcial com relação a x de x, y é 2x. Então, a derivada parcial calculada no ponto 2, 1 é 4. Derivada parcial com relação a y de x, y é 2y, tá? Calculado no ponto 2, 1, 2, 1 não, perdão, é ponto 1, 1. Ixi, eu tô maluco aqui, ó. Porque o ponto em questão é o seguinte, né? É x, esse aqui é o ponto x0, esse aqui é o y0, né? Então é 1, 1, e na verdade vai dar 2. Certo? Porque é 2 vezes 1, né? Que é x, e aí acaba, né? Aqui é a mesma coisa, né? Que vai ser 2 vezes 1 do y, né? Que é 2. E agora a gente tem o quê, né? Então, vamos lá. É x menos x0, que é 1, vezes a derivada parcial de x, que é 2, mais y menos y0, né? Que é 1 também, vezes a derivada parcial de y, menos z menos 2, né? Que é o f de xy, que é igual a zero. E aí, ajeitando isso tudo, né? Você vai ter que isso vai dar 2x mais 2y menos z, que é igual a 2, né? Então, essa vai ser a equação geral
do plano tangente passando pelo ponto 1, 1, 2. E vai ter o seguinte desenho simpático aqui, ó. Vou pegar ele aqui para vocês verem. E... Você tem o gráfico aqui do f de x, y, né? E aí você vai ter o plano tangente passando por esse ponto aqui, né? É... Meio que tangente ao gráfico, né? Muito bem. Ok. Aí tem derivadas de ordens superiores, né, tal. Aí uma coisa que pode bater uma certa curiosidade, né, com relação a derivadas parciais, é que quando a gente viu aqui em cima, né, eu calculei a derivada aqui com relação a x depois y deu um valor, e depois eu calculei com relação a y depois a x deu o mesmo valor. Isso vale sempre? Tipo, se eu pegar se eu pegar uma função e calcular essas derivadas, a gente chama de derivadas mistas, né? Eu calculo a primeira derivada com relação a x, depois a y, e depois eu calculo a derivada com relação a y, e depois a x. Vai dar a mesma coisa? Nem sempre. Mas tem um teorema que garante quando isso funciona. É o teorema de Clairaut-Schwarz. E diz o seguinte: eu só copiar ele aqui e diz que se você tem a sua função e você consegue calcular as derivadas parciais e ambas são contínuas, então elas têm que serem iguais, tá? A demonstração fica a cargo dos nossos queridos telespectadores, né, e leitores também da apostila. Muito bem, agora a gente vai fazer a seguinte análise, né? Quando a gente estuda cálculo 1 ou bases A, é bem comum a gente se deparar com o seguinte resultado, né? Que se eu tenho uma função que ela sai de um domínio aberto aqui, né? Um conjunto aberto da reta na reta, e essa função ela é diferenciável, né? Num ponto x0, ou seja, a derivada, ela possui derivada, né? No ponto x0. Então, tem um teorema que garante que ela também é contínua em x0. Então, a gente, né, também busca o que seria o conceito, né, de diferenciabilidade para funções de duas ou mais variáveis, né? Que quando eu falo, olha, a função ela é diferenciável no ponto x0, y0, por exemplo, né, para funções que têm domínio no R2. Eu também quero que ela implique na continuidade dessa função nesse ponto, tá? Mas aí, por exemplo, você pode pensar, olha, mas a gente já tem as derivadas parciais, né? Será que se existir as derivadas parciais, a gente não consegue garantir que a função ela é contínua no ponto? E a resposta é não, né? Porque se você pegar, por exemplo, essa função aqui, f de xy sendo xy dividido por x quadrado mais y quadrado, se x e y é diferente de 0, 0, e 0, se x e y é igual a 0, 0, essa função ela possui as seguintes derivadas parciais no ponto 0, 0, ó. Como eu tenho esse ponto meio problemático aqui, então é bom eu ir pela definição, né? Então a definição é o quê, né? É o limite de h tendendo a 0, f de x0 mais h, tá? De 0, menos f de 0, 0, dividido por h, tá? Aí, quando eu calculo isso aqui, o que que acontece, né? Esse lado de cá vai me dar
Vou escrever aqui, ó, limite de h tendendo a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa de f de h zero, né? E se eu tenho f de h zero, essa f aqui toda vai me dar zero, né? Porque a coordenada y, ela já é zero. Então, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero também, aqui h, e quando eu calculo esse limite dá zero. Da mesma forma, né, se você fizer a derivada parcial com relação a y, também vai dar zero, tá? E só que tem um porém aí, né? Que ela não vai ser contínua, né, no ponto zero zero. Por quê? Basta você considerar os dois caminhos, né? E, por exemplo, você pode pegar um caminho sendo a reta x igual a zero e um outro caminho sendo a, a reta identidade aqui, né? Ou a bissetriz, né? Que é x igual a y, né? Porque aí você tem o seguinte, né? Quando você calcula f, né? De x e zero, que é a segunda coordenada, isso aqui vai dar zero, né? E quando você calcula f de x, isso aqui vai dar meio, né? Então, o que que acontece, né? Por mais próximo que você esteja aqui do ponto zero, sempre vai ter pontos que vão para lugares diferentes, né? E com isso você tem que a função ela é descontínua nesse ponto. Daí tem o seguinte, né? Beleza, então essa definição de possuir derivadas diferentes, derivadas parciais, ela não serve, né, para a gente implicar em continuidade. O que vai servir vai ser essa definição aqui, que eu só vou mencionar ela, que ela é uma definição que ela tem motivação também, né, numa propriedade que funções de uma variável satisfaz, né, mas por questão de tempo, né, a gente não vai conseguir trabalhar muito ela, então é só mais mesmo para vocês virem, né? Tipo, que o negócio é um pouco mais elaborado, né? Porque a gente diz que uma função, nesse caso aqui a gente está pegando com domínio dentro do R2, a gente diz que ela é diferenciável no ponto x0, y0 se existem números reais a e b, tá? Ao que esse limite aqui seja igual a zero, tá? E é mais ou menos você tentar aproximar, né? Lembra que lá no cálculo você tem o gráfico, né? E você tenta, meio que a derivada é a taxa de variação, né? Você tentar aproximar a sua função por uma reta. Aqui você está tentando aproximar a sua função por um plano, tá? Mas a gente não vai se alongar muito nisso, né? E a gente tem o seguinte, né? Que se a função ela é diferenciável, então ela também vai ser contínua no ponto, né? E outra coisa, né? Depois a gente também mostra que esse A é a derivada parcial com relação a x no ponto x0, y0, e B também é a derivada parcial com relação a y no ponto x0, y0 também. Certo, gente? Bom, aí eu fiz com bastante detalhe, né? E dei vários exemplos, né? De coisas que são diferenciáveis, vários resultados também, tá? Aí para quem ficou mais curioso ou para quem precisa também, tá lá nas notas de aula, só dá uma checada aí que na descrição do vídeo tem o link para o site. Aí é só dar uma conferida lá, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, de derivadas direcionais. E como a gente disse ali atrás, né? Vou colocar aqui, ó, derivadas direcionais. Como a gente bem observou ali atrás, quando a gente calcula a derivada parcial com relação a x, eu estou calculando ela com relação à direção do vetor zero, né? E quando eu calculo a derivada parcial com relação a y, eu calculo ela na direção do vetor 0,1, né? Ou melhor dizendo, né? Vamos escrever aqui, né? Ó, eu tenho uma função, tá? De um domínio aqui em Rn aberto, né? Lembrando sempre que esse domínio para a gente é aberto. Chegando aqui na reta, é... no caso a gente fez em R2, né? Vamos deixar em R2. É porque dá para você calcular a derivada parcial em qualquer variável, né? Se você generalizar. Mas tudo bem, né? Como a gente só fez em x e y, vamos deixar assim mesmo. Então, vamos lá, né? Aí aqui a gente tem o seguinte.
Lá, a derivada parcial, por exemplo, com relação a x, em um ponto que eu vou chamar de x0, tá? É o quê, né? Seria, na verdade, x0, né? Onde x0 é x0, y0. Bom, então lá a gente tinha que era limite de h tendendo a zero, de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, tudo isso dividido por h, tá? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó, se você pode escrever isso aqui, ó, x0 mais h que multiplica o vetor 1, 0, tá? x0 é o que, né? É x0, y0. E h vezes o vetor 1, 0 vai dar o quê? Vai dar h, vírgula 0, né? E quando você soma os dois, vai dar x0 mais h, vírgula 0, tá? Então, nesse caso, aí você tem o quê? Uma outra maneira, né, de representar essa parte aqui de dentro. Então, você consegue reescrever, né, essa derivada parcial da seguinte forma, ó, como sendo o limite de h tendendo a zero, de f. Vou botar o x0 aqui, ó, x0 mais h 1,0 menos, só para ficar parecido, ó, eu vou substituir isso aqui por x0 maiúsculo, tá? X0 dividido por h, tá? O que que eu fiz de diferente? Que aqui eu só troquei, né? Eu deixei em destaque qual que é a direção, né? Qual que é o vetor que dá a direção da nossa derivada. Bom, aí a derivada direcional é o quê? É basicamente eu trocar esse vetor por um vetor qualquer, né? Desde que ele seja unitário, né? Para não atrapalhar as contas, né? Então, dado uma f, dado uma f, saindo de... Assim, ó, vou colocar Rn, tá? Porque não vai ter problema nenhum. Tipo, as derivadas parciais aí vão ser os vetores dos eixos coordenados, né? Que vai dar as direções dos eixos... dos vetores da base, né? Na verdade, né? Melhor dizendo, né? Ok, então, a derivada direcional, né? A gente vai chamar de dando esse destaque aqui para o nosso vetor uzinho, né? Então, a derivada direcional, vou apagar isso aqui tudo, né? Que eu já me adiantei aqui, ó. Então, quando a gente calcula a derivada direcional na direção do vetor unitário U é dada por... Então, vai ser dado por isso aqui, ó. Eu vou colocar essa notação aqui, o destaque aqui embaixo, né? Derivada direcional com, ó, então, com vetor unitário. Faltou também, né? Eu falar do ponto, né? Do vetor unitário no ponto x0 pertencente ao domínio, né? Agora sim, é dada por... Aí, beleza, né? A gente coloca o x0 aqui e calcula o limite, né? Então, vai ser limite de h tendendo a zero, de f de x0 mais h que multiplica u, menos f de x0, tudo isso dividido por h.
certo? Então, essa é a nossa derivada direcional, né? Imagina que você tem a seguinte situação, né? Que você tem os seus eixos coordenados aqui, né? X, Y. Pensando no R2, né? Aí você tem o seu domínio aqui e você tem o seu vetor nessa direção, tá? Que é o seu vetor U. E aí você tem o seu pontinho x0, tá? E aí então você está calculando a derivada com relação a esse segmento, né? Que passa por x0 na direção do vetor U, tá? Bem parecido com o que a gente fez agora há pouco, né? Só que aqui com relação à direção de U, né? Então, só vamos fazer um exemplo e vamos observar o seguinte. Tem uma outra maneira que a gente consegue também calcular a derivada direcional, que é o seguinte, ó. Isso aqui é um segmento de reta, né? Na verdade, eu posso representar esse segmento da seguinte forma: x0 mais TH, né? Desculpa, T U, tá? Onde eu posso colocar aqui esse cara aqui, onde o meu t ele está variando de menos a até a, né? E ou melhor dizendo, né, eu posso chamar isso aqui de uma função dependendo somente de t, né? Então, uma vez que eu faço isso, esse extremo aqui vai ser o φ de menos a, né? E esse outro extremo aqui vai ser o φ de a, né? Só que eu estou pegando aberto, né? Muito bem. Aí o que eu estou fazendo? Eu vou aplicar f só nesse segmento, né? Então eu vou pegar f, eu vou criar uma função chamada g de t, e é f composta, né, com φ de t. Ou seja, é f de φ de t, ou seja, é f de x0 mais t que multiplica u, certo? Bom, e aí o que acontece quando eu derivo esse negócio aí, né? A derivada disso daí, por exemplo, o que significa derivar no ponto zero, né? Significa eu calcular o seguinte limite, né? É o limite de ht, né? Já que estou usando o t aqui mesmo. Então, é limite de t tendendo a zero, de g de t menos g de zero, dividido por t menos zero, né? Então, aí é só eu abrir agora, né? Aqui vai ser limite de t tendendo a zero, de f de x0 mais tu menos f de x0. Tudo isso dividido por t, né? Isso aqui o que que é? É a nossa derivada direcional, tá? Então, você tem essa outra maneira, né, de você estar calculando a derivada, né? Que ou é pela definição de limite mesmo, né? Ou usando esse outro método, né? Que ele é bem interessante porque, olha só, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou, como é que a gente calcularia a derivada direcional usando a definição? Eu vou roubar aqui e já vou copiar a resposta já, né? Aqui, ó, já vou copiar já mesmo descaradamente, ó. Vou pegar esse exemplo aqui e já vou colar aqui, ó, na cara dura mesmo. Tá? Aí, beleza, a gente tem a nossa função velha de guerra e para calcular a derivada parcial na direção de u, né? Onde u é esse vetor aqui e o x0, né, é esse ponto. Então, olha só, aí se você for calcular o limite, aí você vai ter que juntar aqui dentro, ajeitar aqui e tal, aí aplicar f, que aí você vai levar o quadrado da primeira coordenada aqui, somar com o quadrado da segunda,
tirar 5, abrir aqui, isso aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro do segundo, mesma coisa lá de cá. Aí você junta 4 com 1, dá 5, menos 5 cancela. Aí você ajeita tudo, aplica limite, dá isso aqui. É uma trabalheira danada. Eu fiz isso aqui em sala de aula e dá uma lousa cheia, assim, sabe, de conta. Aí, nesse caso, pode ser que seja interessante a gente usar esse outro método, né? Porque com esse outro método, como é que ficaria as contas, né? Ficaria assim, ó. Vamos escrever o que que seria g de t. G de t, ó, é o que, né? G de t é f de x0 mais t que multiplica u, certo? Ou seja, no nosso caso, vai ser o nosso x0, ele é 2, 1. O nosso t é o t mesmo e o nosso u é 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Beleza. Aí junta tudo, então vai dar f de... vai dar bem parecido, na verdade. Ó. Até esse passo aqui vai ser a mesma coisa, até esse passo aqui de cima, aqui, ó. Tá certo? Aí, beleza. Aí a gente eleva o quadrado, que é a nossa função, né? Eleva o quadrado aqui, a primeira coordenada. E eleva o quadrado à segunda coordenada. Aqui é um 2, viu, gente? Aqui é um 2, tá? Beleza. Aí, como é que seria a gente derivar a g de t, né? Aí aqui é que essa parte aqui brilha, né? Porque a gente tem função agora somente de uma variável, né? E a gente pode aplicar a regra da cadeia aqui, né? Então vai ser a derivada do de dentro, né? Que vai dar 1 sobre raiz de 2, vezes a derivada de fora, né? Que vai dar 2, que multiplica tudo que está ali dentro, mais derivada do de dentro, que vai dar... Ah, tá, derivada do de dentro... Isso, que vai dar a mesma coisa, né? 1 sobre raiz de 2. Aí derivada de fora vai cair o 2 de novo, né? E repete o que está aqui dentro. Tá, e aí a gente viu aqui em cima que a derivada, né, direcional é a mesma coisa do g linha de zero, né? E o g' de zero é o quê? É substituir agora, né, o t pelo zero. E aí você vai ter o quê? Aqui vai dar 2 raiz de 2, que multiplica 2, mais 2 raiz de 2, que multiplica 1, que vai dar o quê? 6 raiz de 2, né? E é a mesma coisa, né? Aí se racionaliza aqui e chega na mesma resposta. Tá certo? É bem mais prático, né, dessa forma, né? E finalmente, a gente tem o seguinte também, né, que assim como você tem que derivadas parciais na direção de x e na direção de y, né, não implicam em continuidade da função, tem um exemplo aqui de uma função que você pode derivar em qualquer direção e ela ainda continua sendo descontínua, tá? E é a seguinte função, f de xy igual a x y ao quadrado, x quadrado mais y à quarta, se xy é diferente de 0, 0, e 0 se xy é igual a 0, 0. Bom, aí aqui é o seguinte, gente. Se você for calcular aqui a derivada direcional, por exemplo, ó, vamos calcular aqui a derivada direcional no ponto 0, 0 e na direção do vetor AB aqui, certo? Um AB qualquer. Aí você tem o seguinte, ó, se você pegar e escrever essa razão aqui, menos f de x0
dividido por t, e trabalhar um pouquinho, tal, abrir isso aqui tudo, piriri pororó, você vai chegar nisso daqui, ó, ab² dividido por a² mais b² t², né? E aí, se você aplicar o limite, né, que é a nossa derivada direcional, né? Então, se você escrever aqui, né, derivada na direção de u, né, de zero, vai ser o limite de t tendendo a zero dessa razão aí, né? Zero mais t que u menos f de x0, tudo isso dividido por t. Opa, eu já ia botando um h aqui, t. É a mesma coisa que limite de t tendendo a zero, né? Esse negócio aqui, isso aqui, mais b² t², né? Então, aqui só vai o t embora, né? Então, o t vai embora, isso aqui zera, né? Aí o quadrado aqui corta com esse cara, aí fica b², né? Fica b² dividido por a, né? Então, nesse caso, é quando a é diferente de zero, para você fazer isso aqui. Para existir essa derivada direcional, né? Mas e se o a for igual a zero, né? Como é que fica, né? Aí detalhe é o seguinte, gente, se caso a for igual a zero, aí o seu vetor u, ele vai ter essa cara aqui, né? Ele vai ser igual a zero b. É a mesma coisa que b que multiplica 0, 1, né? Então, é a mesma coisa de você calcular a derivada na direção de 0, 1, né? Ou seja, a derivada parcial na direção de y. E vai dar o quê, né? Aí é só você calcular aqui, ó. Então, você calcula 0, 0. Aí você abrindo as contas, né? Fazendo a mesma coisa que a gente fez, né? Só que no lugar do u colocando o 0, 1, né? Aí você vai ter que isso daqui é limite de t tendendo a zero, 0 dividido por t, 0 aqui t², dividido por t, né? Aí isso aqui vai ser igual a limite de... Bom, isso aqui tudo vai dar zero, né? Então, isso aqui tudo vai dar zero. Então, vai ser igual a limite de t tendendo a zero, de zero por t, que é zero, né? Então, beleza, né? Então, também tem, né, o limite nessa posição. Existe a derivada parcial também para a igual a zero, né? Então, maravilha, né? Sem problema nenhum. Só que o que acontece, né? Quando você vai mostrar o limite aqui da f tendendo a 0, 0, né? Para verificar se ela é contínua, aí basta a gente escolher dois caminhos aqui para ver que de fato não vai dar certo, né? Um caminho seria você pegar a reta x igual a zero, ah, x igual a zero, e quando você calcula a f, né? Isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar zero, né? Zero mais y², tá? Muito bem. E aí, quando você aplica o limite, né? Essa função, nessa direção, na verdade, né? Aí, o que que acontece, né? O seu y vai para zero também, né? Então, isso aqui dá zero, tá? Então, beleza. Então, esse limite dá zero. Aí, por outro lado, se você considerar
Agora, essa curvinha aqui é de coordenadas x², x, tá? O que que acontece, né? Engraçado, né? x², x, né? Então, aqui é x² e aqui é x, né? Você tem meio que uma parábola rotacionada aí, 90 graus, né? Aí aqui é a mesma coisa, né? Quando você calcula f nela, olha só que interessante, ó, f de x² x, aí vai dar x² x² dividido por x² mais x², né? Isso aqui vai dar meio. E vai cancelar, né, o x com x, tal, não sei o quê, piriri, pororó, né? E aí, quando você aplica o limite, né, para x² x tendendo a 0, 0, né, porque você está vendo o limite nesse caminho de f de x, y, dá meio, né? Ou seja, o que que está acontecendo, né? Você está aproximando de 0, 0 aqui por esse lado, né? E está dando 0. E você está aproximando de 0, 0 aqui por esse lado e está dando meio, né? Então, ou seja, a função ela não é contínua, né? Aqui nesse ponto, porque os limites estão dando diferentes, né? Na verdade, ela nem não existe nem o limite, né? Dessa função nesse ponto, né? Pior, né? Porque você tem que, tipo, o limite, por exemplo, se desse o mesmo limite e fosse diferente de zero, já seria ruim. Aqui tá pior ainda, tá? Bom, então é isso, gente. É bastante conteúdo nessa semana, né? E aí a gente continua na semana que vem, tá? Falando de vetor gradiente e um pouquinho de máximos e mínimos, né? De funções de várias variáveis. Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.